A hora é essa, hein? Assistindo ao Fox Sports Rádio, eu fico informado pra valer. Competência, bom humor e conteúdo, é um show de audiência na nossa TV. Mas assistindo ao Fox Sports Rádio, eu fico informado pra valer. Competência, bom humor e conteúdo, é um show de audiência na nossa TV. Comandado pelo meu brother Beija, com carinho e com muita emoção. E o seu menino mano representa, sempre com muito carisma, a galera do timão. E o Sormani, quanta personalidade, fala sempre a realidade, se quiser ainda repete. O Facicani é um cara bem responsa, só que pega um pouco mal quando ele fala chiclete. Alô, Fox Sports! Quero ouvir! E todo mundo chupa Flavinho! Demorou! Alô, Fox Sports! Tamo junto, hein? E o grito da galera, chupa Flavinho! Valeu, Fox Sports Rádio, valeu, Beija! Aí, Flavinho, na torcida pra Portuguesa voltar a ser grande, meu camarada. Tamo junto! Muita paz em 2018! Aquele abraço! Esse é o hit do carnaval! Cracá. Aê! E nesse clima de alegria do nosso, acho que é Thiago Melo o nome dele. Isso é descondição. Eugênio Leal. Eu posso dar nota? Ele fez um dia, desculpa, só contar pro Eugênio que o Eugênio não tinha visto. Ele fez de um dia pro outro mesmo, porque a história do chiclete, surgiu num dia anterior, no dia seguinte tava esse cara aí. Foi o dia que eu fui na padoca com o Facicani. Ô, Eugênio. Thiago, né? Ele chama? Thiago Melo, é isso? É, acho que é Thiago Melo. Eugênio, pô, mas, cara, que coisa bacana que tá acontecendo com o Vasco, né? Aí o mano vai falar, não, mas vamos ver lá pra frente. Lá pra frente eu tenho história. Vamos eu não sou defensor do Zé Ricardo. Vamos curtir o momento. O Zé Ricardo, essa molecada do Vasco. Rapaz, chocolate ontem, time rápido, jogando bonito. 3 jogos na Libertadores, Eugênio, 10 gols marcados, nenhum sofrido. Que legal esse novo Vasco aí, né? Excelente. O clube como um todo, você percebe que tirou o peso de 300 toneladas das costas, né? Sim. O clube tá respirando. Mas independente disso, fruto do trabalho do Zé Ricardo. E aí, com todas as críticas, e eu estou falando aqui de tirar o peso das costas, um elenco montado pela diretoria que saiu, né? Pelo Eurico Miranda, com o mérito de ter dado continuidade ao Zé Ricardo, também dessa nova diretoria, que assumiu da forma que foi, da forma nefasta como assumiu, mas assumiu e está conduzindo direitinho o trabalho nesse momento. Dentro de campo, o Vasco está organizado, tem padrão de jogo, tem disposição. E a molecada tá respondendo. O Paulinho, impressionante, né? 17 anos apenas e o garoto tá voando, jogando demais. O Wagner, que é um jogador que muitas vezes parece fora de forma, meio sem ritmo, tá entrando, tá começando a jogar. E o Vasco tá conseguindo mostrar no segundo tempo peça de reposição. Pô, e Paulão? O Paulão entrou bem. 2 lançamentos no primeiro tempo e 1 gol. Sim, aliás, o lançamento é uma coisa que você está vendo que é trabalho do técnico também, porque o Eraso também estava fazendo. As duas bolas que ele meteu no Pikachu, uma ele conseguiu a falta, que foi a que originou o primeiro gol, a bola foi do Paulão. Foi, bola comprida na ponta. Mas o Eraso também estava fazendo lançamento, então você vê Pikachu, que é uma vice-artilheiro da Libertadores, 3 gols. Situação criada de jogo. Então é um trabalho que o Vasco tem para onde crescer. Esse time do Vasco é um time que pode evoluir. Precisa ainda de uma referência na área. O Andrés Rios não é o cara, nem o Riascos. Para o time chegar numa fase de grupo, ser mais competitivo, seria muito importante que o Vasco fosse buscar um jogador de mais peso para ser aquele homem mais agudo no seu ataque. Sem isso vai ficar difícil. Mas o todo do time está numa evolução muito legal. O Rildo entra bem no segundo tempo. O Rildo dá velocidade. Isso que eu ia perguntar. A saída do Nenê é que permitiu o Vasco se transformar num time rápido, veloz, como está sendo agora? Não acho. Eu ouvi alguns torcedores do Vasco dizendo isso, que ainda bem que o Nenê saiu. O Nenê, ele tinha no Vasco uma questão, não é nem a questão da velocidade, de individualizar demais as jogadas. Ele chamava demais a responsabilidade para ele. Não que isso fosse uma falta de vontade dele, ou falta de qualidade. Não, é que ele confiava demais no chute dele, no drible dele. E aí o time ficava muito centrado na capacidade dele criar. E nem sempre ele jogava bem, é natural do futebol.
esse time é um time que distribui mais as ações. Não tem essa questão de concentrar a criação num jogador só. Quando você distribui, o Evander aparece para finalizar, o Pikachu sai lá da lateral direita e vai embora para o ataque. Então isso tudo favorece. Excelente o Vasco até aqui. Como você disse, 3 jogos, 10 gols, nenhum sofrido. Pé no chão, calma, porque ainda é fase preliminar de Libertadores. Mas é o que eu tô falando, olha, o futuro a Deus pertence. Tem pra onde evoluir. O momento do Vasco é legal. Excelente. Passa. Lembra muito o Botafogo. Mas essa fase já passou. Eu não estava lá. Deve passar, mas aí, numa fase de grupos, o buraco é bem mais embaixo. Eugênio, eu não conheço os bastidores do Vasco, eu não fui ao jogo, assisti pela televisão. Agora, passa uma coisa que um ambiente tá legal, né? Tá. Não, sem dúvida, o ambiente então, tá aí, de novo, eu falo muito mais leve. A impressão que passa é que a perspectiva pro Vasco é boa. Sim. A perspectiva é boa. É muito importante a gente deixar claro isso. Fruto de um belo trabalho da comissão técnica, comandada pelo Zé Ricardo. Porque, por melhor que seja o trabalho... Que foi trazido pelo Eurico, né? Sim, eu falei isso aqui agora há pouco. O elenco também. E assim, parece que o trabalho da atual diretoria do Vasco está indicando que vai ser legal, que vai ser bem feito. Tá indicando, mas é muito cedo. Eles assumiram o time já estava formado. Então o mérito, por enquanto, ainda é do elenco montado pela diretoria anterior, mas principalmente da capacidade que o Zé Ricardo está mostrando, primeiro lá atrás, ao conduzir o Vasco até aqui, até essa fase preliminar da Libertadores, e agora ao fazer o Vasco passar até aqui sem sustos pelo seu adversário. Eu queria fazer você falou do Paulinho, o Paulinho é brilhante, mas o lateral esquerdo é muito bom. Bom, Henrique. O Henrique esse moleque é bom jogador. Fechou? 2 caras que eu quero que você fale. Pois não. O Galhardo e o Rildo. O Thiago Galhardo entrou no segundo tempo exatamente no lugar do Wagner. Para fazer a função ali do meio campo, a armação da jogada. O Evander é bom jogador. Mas tem hora, esse menino parece que tem hora que ele dá uma desligada. Ele sai do ar. Se ele tiver o Evander, ele é bom jogador. Mas tem hora que ele... É questão de regularidade. Da idade também, faz parte. Também faz parte. Ele mais regular, o Paulinho já é mais regular que ele. O Henrique, o Paulinho é um jogador acima da média. O Henrique, esse lateral esquerdo, a frequência ofensiva dele é uma barbaridade. Os 2 laterais do Vasco têm atacado muito bem. É uma barbaridade. Mas o lateral que ataca muito, às vezes, dá espaço nas costas. O Vasco tem que ter cuidado com isso quando for um jogo mais difícil. E o Rildo entrando no segundo tempo, para o Vasco da Gama, tem sido sensacional. Porque ele tem quebrado as linhas de marcação, ele tem tomado um monte de pontapé, é verdade. Os caras estão batendo nele, estão batendo duro, porque ele vai e sai rabiscando em cima dos caras. Fez um gol ontem, teve personalidade no jogo, que apanhou, não se acanhou. E o time do... E ele entra voando, né, fisicamente. E o time boliviano, quando percebeu que poderia partir para um chocolate grande, eles começaram a bater. E o Vasco da Gama joga a bola. No meu modo de entender, o primeiro tempo do Vasco da Gama dá brilho nos olhos. Quase 75% da posse de bola no primeiro tempo. Fez 2. O time do Wilson não passava do meio de campo. O segundo tempo correu um pouquinho de risco de tomar um gol. Correu. E aí fez o Mas aí ele entrou, mudou o time e corrigiu os problemas do Vasco. O Wilson adiantou a marcação. Que não é Harry, né, Jorge? Harry Wilson. O Cassino falou Harry Wilson. Tomar um gol ali seria perigosíssimo. Ô, Flavinho, o Hélio Fernandes manda aqui uma mensagem mais ou menos o que você falou aqui, olha. Isso aí, Benjo, o time do Vasco está muito certinho e como joga a bola essa molecada. Achei que a saída do Nenê fez bem para o Wagner. Eu ouvi muita gente, muito torcedor do Vasco, não que não gostasse do Nenê, não é isso, mas que para esse... A gente viu ali, só para fazer um parênteses, o São Paulo chegando lá em Maceió, na foto do hotel, o cara tirando a foto com o Nenê, com a camisa do Vasco. Isso. O torcedor do Vasco, tendo o Nenê como um bom jogador. Não que não goste do Nenê, não é isso, mas... Ele teve grandes momentos no Vasco. Para esse novo momento do Vasco de jogar com jogadores muito jovens, mudar um pouco o estilo, é necessário acelerar o jogo do meio acelerar um pouco para poder se adaptar a essas necessidades do Vasco. Eu acho que, não sei se o Nenê combina com esse elenco, entendeu? Com esse time. Olha, o Nenê acho que vai fazer bem pro São Paulo, mas eu não sei se faria muito bem pro Vasco. O Nenê era titular desse time. O Marcos Rodrigues. Eu entendo. E começaria o ano escalado pelo Zé Ricardo como titular. Também, mas aquilo que você falou, às vezes o cara concentra demais as ações dele, isso intimida até os garotos. Assim. Hoje os garotos não têm um Nenê para jogar por eles, então eles têm de jogar por eles mesmos. O Vasco está tão certinho que os volantes são sai, o outro fica, assim, é bem legal coisa, você ver. Essa camisa do Vasco. Isso que eu Antes de eu falar do Zé Ricardo, o Marcos Rodrigues fala, mano,
Mas os adversários são de nível para achar tudo isso? O primeiro não. Eu acho que sim. Não, peraí, tem que fazer um paralelo aí, Benjamin. O primeiro adversário quando o Vasco enfrentou o primeiro adversário na segunda fase, quando pegou lá o Concepción, do Chile, meteu 4-0 fora de casa, todo mundo, pô, mas é o Concepción, não significa nada. Enfim, eu acho que era até plausível usar esse discurso. Só que agora era o Jorge Wilstermann, cara. Um time aí que vira e mexe, enrosca pra time grande. Cassino, não é Harry, né? Não, o Jorge Wilson. É um time que vira... E você sabe quem foi esse cara? Esse cara foi um aviador boliviano. Enfim, é um adversário conceituado na Libertadores. Bom, então o Vasco... Ganhou do Palmeiras? Ganhou do Atlético ano passado? Pois é. Não é qualquer porcaria. O primeiro adversário poderia até ser. O Vasco foi lá fora de casa, mostrou personalidade e ganhou bem, 4-0. Agora, inclusive ontem, Pascoal, nós discutíamos aqui que um resultado aí, uma vitória simples do Vasco já seria grande negócio. Talvez se pudesse abrir 2 gols de vantagem para levar uma vantagem aí, mesmo que teoricamente não tão gigante assim, mas pelo menos uma boa vantagem para a Bolívia, seria um excelente negócio para o Vasco. Agora o Vasco encaminhou a classificação. E o Vasco, ele entra, Pascoal, agora nesse grupo do Cruzeiro, que tem a Universidade de Chile, do Rafael Vaz, hein? Rafael Vaz no Chile. E o Racing, o Vasco que entraria como azarão nesse grupo, ele já entra forte. Claro. Ele já entra forte. São 3 campeões de Libertadores num grupo só. Mas, Pascoal, o Vasco, diferente dos outros times, ele já entra com um psicológico melhor. Que nem o Botafogo no ano passado, mano. Também, não aí que tá. Ele já chega trilhando aí uma campanha que ele já vem de bons resultados. Ele já chega com moral na fase de grupos. O Cruzeiro, ele vai entrar com um bom time? Sim, mas ele entra ali frio, assim como a Universidade de Chile e o Racing também. O Vasco, já eliminando aí o Jorge Wilson, entra com rodagem. Já entra com moral. Aí, ele entra num cenário diferente. Aí se perde. Tá bem. Tá jogando, ó. Os caras todos descansando e a gente jogando. Passamos pelo Concepción, passamos pelo... É sempre assim. Quando você tá descansado... Se você ganha, porque você está descansado. Se você perde, porque você está sem um foco. Explica pro Sormani que a Libertadores agora vai até novembro, viu? Até novembro só. Até novembro. Você nunca chega a conclusão nenhuma. Só queria falar o seguinte, eu não sei quem é que decidiu levar o Vasco para a Vargem Pequena, porque havia um momento de turbulência no Vasco da Gama em função das eleições. A gente sabe muito bem disso. E nós comentamos isso aqui. Ainda bem que o Vasco está longe de tudo isso, está treinando, está alheio... O pau comendo lá em São Januário. Exatamente. O pau comendo lá e o Vasco treinando, trabalhando, alheio a tudo e a todos. Foi o Eurico que levou o Vasco para a Vargem. Foi o Eurico que levou ele para a Vargem Pequena, né? Foi acertadíssimo. Também porque o gramado de São Januário estava passando por reformas. Também porque. Então acabou dando certo e foi ótimo o que aconteceu. Bom, ou pela reforma do gramado, ou pelo clima de turbulência política, o fato é que lá o clube, o time pode ter tranquilidade para fazer o seu. O Zé trabalhou o time à vontade, montou o que quis montar, estudou. Mais ou menos, né? O Vasco sofreu com muitas perdas de jogadores. O Nenê, principalmente. Não só o Nenê. Saiu o Matheus Vital. Saiu um monte de gente ao longo da pré-temporada. O Madison foi pro Grêmio. Olha, o Paulo Henrique... chegaram outros depois. O Paulo Henrique Mendes fala aqui, o Flavinho, o Nenê foi importante pro Vasco, mas amarrava muito o jogo. O time está solto. Esse desábado joga muito. Um pouco por isso que o Eugênio falou. E não era má vontade dele. Amarrava porque ele era o. É que toda bola tinha que passar por ele, tinha que carimbar. Então, o time naturalmente procurava o Nenê. Agora não tem mais isso. Precisa disso. Não precisa mais disso. Olha, o Anailton Souza, Nenê estava matando os contra-ataques. Hoje o time está muito mais leve. O Bruno Cambão. Isso chama-se comprometimento, vontade e doação. Bem, já é o que está faltando ao meu Galo, por exemplo. Mas você vê, cara, a gente fala tanto às vezes, né? Pô, futebol brasileiro. Tá aí, você vê o Flamengo, tem uma molecada aí bacana. Não tô falando que tem Zico, Neymar, pintando, não sei, espero que sim. O início do Paulinho na Libertadores supera o do Neymar. Mas você tem uma molecada, você pega essa molecada do Flamengo, tem os caras aparecendo, você tá pegando essa molecada do Vasco aparecendo, né? Pascoal, é a solução, cara. Tem brilho, você vê brilho no time do Vasco. É a solução. Isso é muito legal. Você vê o time do Vasco, eu vou retomar o assunto do primeiro tempo, que para mim foi, assim, uma aula de futebol que deu o Vasco da Gama no primeiro tempo. As ultrapassagens dos laterais... It's a clinic. It's a clinic, isso aí, tem razão. Porque as ultrapassagens dos laterais, a presença o Vasco joga com 2 volantes, com 2 meias,
Eu acho que vai faltar, e falta pro Vasco ainda, um definidor de jogadas com um pouco mais de talento dentro da grande área. O Rios, ele é esforçado pra caramba. O que ele marca, o que ele corre pra ajudar, ele não é aquele jogador que fica assim, eu não vou dar um carrinho que eu vou passar vergonha. Não, ele passa vergonha. Quem que você contrataria? Não, eu tô dizendo que, por exemplo, tem o Riascos, mas o Riascos eu acho que tem mais recursos. E o Giovanni Augusto entra nesse time no lugar de quem? Quem sai? Eu acho que ele vai brigar com o Wagner. Eu acho que ele vai. A posição é a do Wagner. A posição é do Wagner. Mas o Wagner tá jogando bem, cara. O Wagner tá jogando cresceu. bem. Cresceu. Eu acho que a gente tem que analisar o Vasco com isso aí, pô, mano. Caramba, e com esse time aí tá jogando super bem. Por que falta os... Ainda às vezes, falta. concordo com você, o Rios lá, o Rios, Andrés Rios. Ele é um bom jogador? Não é. O Riasco também não. Mas tá funcionando. Deu liga. Nem o Corinthians, no ano passado. Exatamente. O Romero é um... Agora, o que a torcida do Vasco não pode reclamar em nenhum momento é do empenho desses caras, do coração, da alma. O Paulinho foi naquela bola dividida ali, o goleiro tomou um soco no rosto. Inclusive, esse árbitro também é uma topeira, hein? Tinha que dar um cartão amarelo. Tinha que ter dado no mínimo um cartão amarelo, porque aquilo ali poderia até, inclusive, se o cara fosse enérgico, dar um vermelho. E o cara, visivelmente, ele vai pra acertar o jogador do Vasco. Ele pensou que aquela jogada estava impedida, Pascoal. Ele vai pra agredir o jogador do Vasco. Não, ele vai pra dar um soco na bola, acho que ele erra a bola. Eu acho, ele vendo aquela imagem próxima, vendo aquela imagem próxima, na hora que ele viu... no segundo tempo, teve um pênalti também em cima do Riascos que o árbitro não deu. Riascos jogou na frente, tirou a bola, o cara bateu nele. Naquele lance lá do segundo gol do Vasco, na boa, cara, aquele goleiro, ele pensou, deduziu que o cara estava impedido, ele foi pra agredir o jogador do Vasco. Porque por mais que ele tivesse errado a bola, ele poderia errar a bola socando pra cima. A intenção dele era socar a bola pra cima, a bola tava vindo de cima pra baixo. Ele poderia socar assim, nunca assim. Ele foi pra agredir o jogador do Vasco. Reparem naquela imagem fechada. Isso é pênalti. Isso é pênalti, claro. Pênalti no chega na frente. O jogador se entrega, porque ele cai e se lamenta. E o árbitro mandou seguir. É que depois ele compensou, né? Porque aquele gol do Riascos lá, ele estava impedido. O Flavinho vai falar que não foi, porque o Flavinho é contra os clubes brasileiros. E daqui a pouco a gente pode falar do Grêmio também. Opinião, você tá dormindo aí? Não, eu quero que você pergunte a minha opinião. O senhor que gosta tanto de lamber a arbitragem sul-americana e fala que os brasileiros não são prejudicados, daqui a pouco a gente vai falar do Grêmio também contra o Independente. Vai? É discutível. Vai, ó. Pênalti claro. Olha aqui o jogador perde o tempo da bola e só dá na perna do Eugênio, rápido aqui, muitos tweets aqui chegando do torcedor do Vasco. O Diogo Simas. Bem, já repara na primeira linha de 4 do Vasco, essa linha era a reserva do ano passado. O trabalho do Zé é de ser aplaudido de pé, mudou as peças e o nível se manteve. Você concorda, Eugênio? Sim. O Pikachu estava no elenco, mas estava jogando como meia direita, avançado. Aí o Vasco perdeu os 2 laterais, o Gilberto foi pro Fluminense e o Matos pro Grêmio. Aí teve que trazer, não tinha outro, teve que trazer o Pikachu para lateral. É dele de origem. O Paulão era reserva, o Eraso não estava no clube. O Ricardo era 5º reserva, jogador que veio da base, né? Acabou aparecendo ali quando saiu o Anderson Martins. E o Henrique já tinha sido titular, mas o Vasco tinha contratado outros jogadores para a função. O titular era o Ramon, ano passado. O Ramon está machucado, segue no clube, sofreu uma lesão grave. Mas agora o Henrique está voando, tá jogando bem. Então, quando o Ramon voltar, vai ter dificuldade. Esse moleque você estragou o outro Twitter que eu ia ler. Desculpa, não foi a minha intenção. Uma vaia para o Eugênio Léo. Olha, o Jackson Barbosa, ele fala aqui... não, o Jackson Barbosa não, daqui a pouco. O Josué, tem que exaltar esse menino Ricardo Graça. Ninguém apostava nele, começou muito bem a temporada e o Henrique finalmente aprendeu a cruzar, ele fala. É que a questão do jogador, da base, que precisa ter sequência, que precisa ganhar experiência. Nem sempre o jogador estoura a idade do júnior e tá pronto. Às vezes ele precisa um pouco mais de futebol. Aí, o Ricardo tem contrato por renovar, né? O Ricardo é um jogador que estava meio que condenado no Vasco. E aí não tinha ninguém, vai com ele. Quando o Anderson Martins saiu, o Breno machucado, o Paulão tinha ido embora, não tinha contratado ainda o Eraso. Tanto que o Vasco estreia no Campeonato Carioca com o Ricardo e o Luiz Gustavo, que é um volante, que joga de zagueiro também, porque não tinha mais ninguém. O Ricardo entrou, jogou a primeira bem. Aí jogou a segunda bem, vai se firmando. O Betão Senna. Qual a semelhança entre o Henrique e o Facincani? O Betão Senna. Os dois estão cruzando. Olha as coisas que ele fala. Não, pergunta só, Ben. O Betão Senna ele fala aqui, eu tô com o Benjo, o Vasco tem que viver o momento, mas não acredito que chegaremos muito longe. Vamos ver.
Ô, Betão Senna, O cara é flamenguista, esse maluco. Não é Vasco, o avatar dele tá Vasco. Não, ele tá sendo realista. Ele falou aqui, ó, eu tô com o Benjo, o Vasco tem que viver o momento, mas não acredito que chegaremos muito longe. Vamos ver. Ele tá jogando também? Mas, ô, Betão, deixa eu falar agora pra você, minha mãe. Ele estava desacreditado no passado e chegou longe. Ô, Betão, Tá desacreditado. Perdeu pro final. Não, foi semi que ele foi? Perdeu pro campeão. Que é o Betão, a minha mãe sempre fala, não sofra por antecipação. O momento tá bom, cara. O Vasco tá Eu precisando... não fala exatamente assim. A gente usa outros termos. Eu vou matar esse Você cara. vai falar, você vai deixar isso passar em branco? Quer que eu segure ele? Não, não precisa. Ele já tomou na costela que ele ficou sem ar. Que é isso, rapaz? Ô, Pascoal, o Vasco tem que viver o momento mesmo. O Vasco tá precisando disso. Mudar os ares, uma outra energia, uma vibe diferente. Cara, vai e aproveita, vai no embalo, pô. Nesses últimos tempos... Tem um bom time. A gente tem dito aqui, poxa, o Vasco vai brigar de novo para não cair. A gente tem dito aqui, ó, poxa, o Vasco da Gama, eu já vejo perspectiva para esse time do Vasco, inclusive na fase de grupos da Libertadores, porque o Vasco tão campeão quanto o Cruzeiro, tão campeão quanto qualquer outro, o Racing, e o outro time qualquer. Universidade de não é campeão. São 3 campeões. Eu acho que vai entrar para jogar. Eu acho que nesse grupo dá pra sair Cruzeiro e Vasco. É o que o Mano falou. O Vasco entraria nesse grupo, se não fosse esse, como uma espécie, né? Agora não, entra com outro status. Eu acho que chega... Vamos ouvir. Passa Vasco e passa Cruzeiro. Vamos ouvir. Assim vai ser um adversário duríssimo. Tá sendo... Vamos ouvir aí os jogadores do Vasco, depois desse chocolate no Jorge Wilson. Vamos lá. Eu acho que foi um belo resultado, mas temos que pôr os pés no chão. Tem o segundo jogo. A equipe deles, apesar do resultado, é uma equipe qualificada. Temos a altitude também a favor deles, mas temos totais condições de fazer um grande jogo lá e sair classificado. O goleiro ali deu uma pancada muito forte na minha cabeça, chegou a ficar um tonto um pouquinho. Mas a gente fica feliz, né? Mais uma vitória aí importantíssima para dar um passo nessa classificação que a gente tanto precisa. Agora, o estádio inteiro cantou o seu nome diversas vezes durante o jogo inteiro. Você é tão jovem, tem apenas 17 anos, como é que você se sente tão novo, sendo tão ovacionado? Me sinto muito honrado, né? Eu sempre sonhei em poder estar fazendo parte desse time profissional hoje, disputando uma Libertadores. Não tem preço, então a gente fica feliz com esse apoio toda a torcida que nos leva a grandes conquistas. As coisas acho que estão voltando, né, ao normal, porque todo mundo sabe da minha característica, né, ofensiva, mas nesses 2 primeiros anos de Vasco eu joguei muito mais adiantado, né? E querendo ou não, você é mais marcado. Eu acho que jogando na lateral ali, na minha posição de origem, aparece de surpresa, coisa que vem dando certo, então eu espero continuar mantendo isso, né? Continuar trabalhando com humildade para que as coisas possam aparecer, as oportunidades possam aparecer, eu souber aproveitar da melhor maneira. Claro que tem aquele gostinho de que poderia ter saído o gol, né? Mas tentei, busquei, como você falou, mas tem dia que a coisa não funciona, né? Mas o importante foi essa vitória espetacular da equipe, esse jogo que a gente fez, esse bom resultado que a gente vai levar para o segundo jogo. É um começo espetacular, né? Acho que a equipe está bem focada no que a gente quer. O nosso objetivo é chegar na fase de grupo. Então, graças a Deus, o trabalho que a gente vem fazendo ao longo da semana, sempre mantendo os pés no chão, sempre mantendo a humildade, acho que é bem coroado dentro de campo. E acho que não tem o que falar, né, dessa garotada. Acho que como a gente está no Vasco há bastante tempo, está acostumado com todo tipo de pressão. Então, mesmo no tamanho do campeonato, que é a Libertadores, a gente está acostumado com esses jogos. Já sabe que é pressão.